Pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para continuar a falar um pouco sobre a questão das eleições, né? E eu fiquei bastante indignado com o que estava sendo feito, principalmente a questão da equipe do governo atual. E gostaria de falar um pouquinho sobre assim, a importância dessas eleições, né? Quer dizer, o que a gente está vendo é um cara que entrou no poder, não tem plano de governo. A orientação dele é manutenção do poder a qualquer custo, não se importa com questão de desenvolvimento social, no desenvolvimento efetivo do país, né? Trabalha para uma casta de empresários muito específicos, que hoje eu chamo a turma da porteira aberta, né? Daquela reunião fatídica de abril, e isso aí se verificou na prática durante todo o desgoverno, né, atual. Então, quer dizer, ele trabalhou praticamente para esses caras, né? Foi colocado lá e provavelmente é bancado, tá, por eles. E agora é uma posição de um presidente, né, num nosso tipo de regime de governo, é uma posição muito importante para um cara como ele estar ocupando. É um absurdo, né? Chega a ser um absurdo. O que nós vimos aí durante todos esses anos aí do desgoverno dele, que ele costuma culpar muito a mídia tradicional, a mídia isso, mas você não precisa ser muito perspicaz para poder só entrar no que ele mesmo fala e o que ele mesmo faz, independente do que a mídia diga ou não, para você perceber que o cara é extremamente incompetente, né, e mau caráter. E não só ele, mas muita gente que está ao redor dele está tentando fazer essa estrutura de governo. Isso inclui os filhos dele, inclui outros generais e muitos outros caras que estão envolvidos nessa picaretagem aí que eles chamam de governo e que não faz o menor sentido para o povo brasileiro, para o desenvolvimento do país, né? Ele vai amargar uma derrota gigantesca, porque ele cometeu um erro terrível, além de vários erros que ele cometeu um que é muito grave, né? Ele subestimou a capacidade do povo, aquele povo que sofre, de raciocinar. E isso mostra o quanto ele não conhece nada de antropologia, o quanto ele não conhece nada de absolutamente nada sobre o ser humano. Ou sobre animal nenhum, porque se ele soubesse, ele ia entender que as pessoas numa dificuldade extrema, elas procuram raciocinar da forma mais inteligente possível. E isso é assim com todo tipo de animal. Ele procura o caminho mais curto. A natureza é dessa forma. A natureza é dessa forma, né? Como ele é uma pessoa de extrema ignorância, né? Ignora vários aspectos de cultura, de educação e tudo mais, que eu até assim fico abismado de saber que ele passou por uma escola no nível das agulhas negras. Eu não sei nem como isso pode ter acontecido, eu ainda fico me perguntando. Eu conheço pessoas de lá, conheço pessoas que têm parentes que trabalharam lá, e isso aqui são pessoas muito diferentes do Bolsonaro, muito diferentes do Bolsonaro, né? Então eu fico pensando como é que uma coisa dessa ocorreu. É quase que um acidente, né, de percurso aí. E agora, falando um pouco mais sobre essa questão do governo, né? Quer dizer, ele procurou tentar enganar as pessoas, enganar o povo de qualquer forma, usando até métodos aí do que ele chama de... Ele procurou chamar que era uma coisa revolucionária, que ele ia mudar tudo, que ia transformar tudo no Brasil, que ia fazer acontecer, mas ele usou os mesmos métodos de muitos corruptos que tiveram no país, né? A velha forma de ser político. Ele foi da mesma forma, até pior, se a gente for ver, né?
Porque o que ele andou fazendo ultimamente aí, compra de voto descarada, na cara dura, né, tentando comprar voto. Só que ele, aquela história do erro, ele cometeu o grande erro que ele subestimou a capacidade do povo. A capacidade do povo pensar e achar uma solução para a sua própria vida. Principalmente o povo está passando fome. E a partir do momento que ele subestima esse povo, aquele povo que está lutando para poder comer, para poder viver em algum lugar, para poder ter uma sobrevivência, que é só isso que eles fazem, né? Esse governo atual, ele só subestima, ele procura ridicularizar, procura subestimar, procura atacar, só isso que ele faz. Ele não apresenta a solução para as coisas, não apresenta assim um direcionamento, um plano de governo, uma política de Estado, não apresenta nada disso. Eles não têm uma capacidade para isso. E da forma como eles colocam, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma pequena análise aqui, tá? Esse governo tem um ministro que ele chama de ministro da Economia, o tal do Posto Ipiranga e assim por diante. Esse cara, ele não é um ministro da Economia, ele é um ministro das Finanças. Um ministro das Finanças de algum reinado que ele queria estipular para ele e para a turma da porteira aberta. Porque não faz o menor sentido um cara como esse e a forma como ele atuou no Ministério da Economia para o povo brasileiro. O povo brasileiro não... Isso aí é totalmente inócuo o que foi feito lá. Inócuo no sentido de melhoria para o povo. Porque se a gente for ver no sentido de a presença dele nesse ministério que deveria ser da Economia e foi o Ministério das Finanças, foi uma catástrofe para o povo brasileiro. Né? Porque aí a pandemia, não sei o que... Desculpa. Desculpa. Porque eu fico em casa. Meu, isso é um absurdo eles falarem isso. Tá? Eles não souberam gerir a questão, eles não souberam administrar a questão. Né? O não coveiro não soube trabalhar a questão direito, porque é de extrema ignorância. Colocou na mão de politicagem barata, se vendeu várias vezes, do que dizia que não ia se vender, se vendeu várias vezes. Fora que é o seguinte, é de extremo preconceito, de extremo racismo, né, escondido. Ele tenta ocultar isso o tempo todo, mas não é impossível ele ocultar isso. Só da forma como ele atua, como ele vê as pessoas, como ele trabalha as pessoas, como ele considera e como ele trata as pessoas, você percebe que isso aí é um cara extremamente preconceituoso, extremamente racista, é um cara que não tem a menor postura, nem não serve, não é nem um pouco adequado para o cargo que ele ocupa no país. Né? Porque outros, isso, aquilo... Olha, é só você fazer uma pequena observação. Tá? De todo o tempo de Brasil, que o Brasil tem um problema sério em várias questões dele, sociais, econômicas, tal, desde o início dele, né? Desde o início do país. Né? Tem várias questões políticas envolvidas aí, desde o início também, e que não tem santo envolvido nenhum, né? Não tem nada. Mas existem as questões de transformações que foram de impacto profundo para o desenvolvimento do povo brasileiro, que realmente trouxe algum desenvolvimento para o povo brasileiro em alguns momentos do Brasil. A gente não pode falar em muitos momentos porque não é verdade, mas em alguns momentos trouxe. Nós tivemos recentemente, não vou falar qual, não vou falar, mas isso vai ficar para vocês descobrirem, porque nesse momento da eleição pode falar, está fazendo propaganda política. Mas nós tivemos um governo em que realmente as pessoas, né, que não tinham condições, que estavam excluídas, começaram a ser integradas no processo educacional brasileiro. As pessoas que passavam fome estavam começando a se desenvolver e saíram do mapa da fome. As questões de moradia estavam começando a ser resolvidas assim em
em algum momento, em algum montante no Brasil. As questões de universidades, de educacional que inclui a parte de universidade, nós tivemos aí centenas de campos universitários que foram colocados, abrindo um número de vagas muito grande para as pessoas poderem ter acesso ao curso superior e aí poderem transformar suas vidas. A educação, de modo geral, teve esse acesso. Eu mesmo vi várias questões de fomento e tudo mais, parte educacional, vi isso acontecendo. Vi, não é me falar, não foi a Globo que me falou, foi. Eu vi acontecendo. Eu vi situações de trabalho escravo no Nordeste sendo descoberto e os empresários que estavam nessa situação colocando isso em 2009, não estou falando em, tá? Colocando 200, 300 pessoas em trabalho escravo, foram punidos. Eu vi isso acontecendo. Eu vi, pessoalmente eu vi em trabalhos da ONU e tudo. Eu vi isso acontecendo. Então, quer dizer, esse tipo de coisa faz a gente pensar no que realmente, de fato, ocorreu e existe uma experiência real e aquilo que é conversa, aquilo que é papo furado. Ah, porque não sei o que, não sei o que lá. Escuta, nós temos que ver um desenvolvimento do país, não é as finanças só o suficiente, não. É importante, é fundamental, mas eu estou falando, existe uma coisa muito maior. Quando a gente fala em economia, a gente fala em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, qualidade da saúde, qualidade de vida das pessoas, moradia, acesso à educação, acesso à cultura, né? Acesso à diversão, acesso a um monte de coisa, acesso à alimentação e assim por diante. Então tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do país, desenvolvimento do povo do país. Se você falar em desenvolvimento do país, não adianta ficar lá, porque 200 milhões de armas, essas babaquices todas, isso aí não é fundamental. O que é fundamental é o povo brasileiro poder estar comendo bem, estudando, tendo acesso à cultura, diversão, qualidade de vida, moradia, né? Então, dignidade, isso é importante. Né? E o nosso país é muito diverso. A gente vê um cara lá em cima que fica discutindo questões que é extremamente racista mesmo. Mostrou várias vezes isso. Extremamente preconceituoso e racista. E além de subestimar a capacidade das pessoas de estarem vendo isso. Isso é a pior parte. Quer dizer, ele age como se a gente não soubesse que ele é assim. E não só ele, mas a pessoal todo que está com ele, aquele pessoal do agronegócio extremista de direita, fascista de direita, né? Que muito está com ele. Esse pessoal também é um pessoal que subestima a capacidade das pessoas no Brasil de pensarem, de quererem as coisas de melhor qualidade. Não são eles que têm que decidir o que você vai querer da sua vida, o que você vai querer da sua cultura, o que você vai comer, se você deve votar em quem ou não. Não são eles que têm que fazer isso. E são eles que estão querendo fazer isso com você. E a gente tem que entender isso daí. Eles acharam uma brecha que infelizmente veio pelo desenvolvimento tecnológico natural das coisas, que é a internet, e uma brecha das questões anteriores do governo dele, para se reeleger até o ponto que a gente reconheceu exatamente quem ele é. O lixo que ele representa e toda a escória que vem junto com ele, toda a escória que surge, né, a partir dele. Né? Aquela baba ácida do fascismo que está atacando o povo brasileiro, que está dissolvendo o povo brasileiro e a capacidade do povo brasileiro de ser a potência que ele é. Porque a potência do Brasil está no povo brasileiro. Porque é o povo brasileiro que vai saber que é importante você manter o meio ambiente sadio. É o povo brasileiro que vai saber que ele tem que se manter sadio, que
que ele vai precisar de cultura, que ele vai precisar de educação, que ele vai precisar de comida, que ele vai precisar de um lugar decente para morar, que tenha saneamento básico e tudo mais. E que esse cara que está aí não se preocupa com absolutamente nada disso. A única coisa que ele sabe dizer, ele, o ministro das Finanças dele, é das exportações. Meu, o PIB é calculado por uma série de índices que entram dentro dele. Uma série de índices. E você falar de exportação é um detalhe só dentro desse índice. Você pode zerar várias coisas ali dentro, ou muito próximo do zero, e trabalhar em exportações gigantescas, que não vai mostrar que o povo brasileiro é bem desenvolvido. Vai mostrar que a gente tem problemas sérios no Brasil. Não adianta você ter um PIB que está crescendo, e o que está crescendo são as exportações. As exportações ainda de uma casta de gente que não está nem preocupado nem um pouquinho com o povo brasileiro ou a alimentação interna no país. Que a partir do momento que não existe nenhuma preocupação em tentar de 900 toneladas, por exemplo, colocar 100, 200 toneladas para o mercado interno a um preço acessível para o povo brasileiro, né? E 700, 600 toneladas para exportação, se quiser, na pior hipótese possível. Não vai pensar dessa forma. Eles não pensam dessa forma, eles não estão nem aí, porque eles nunca lucraram tanto como no governo Bolsonaro. Ou seja, é a turma da porteira aberta. E eles não se importam com absolutamente nada. Assim como eles não se importam com o povo brasileiro, eles não se importam com o meio ambiente, não se importam com a saúde, não se importam com absolutamente nada relacionado ao Brasil. A moradia, educação, e assim vai. Assim vai. Né? Então, a gente precisa mudar isso. Nós já tivemos muito melhor, nós já fomos, em alguma situação passada, quinta economia do mundo. Nós tínhamos exportações? Tínhamos, mas tínhamos alimentação aqui dentro. As pessoas comiam, as pessoas estavam tendo acesso à saúde? Estavam tendo. Ah, é a coisa perfeita? Não é perfeito. A gente tem um monte de coisa para resolver ainda, não é nada perfeito. Nada é perfeito, mas o povo brasileiro já teve melhor. Já teve mais acesso a várias coisas que inclusive foram de alguma forma, né, surfadas por esse desgoverno atual aí, que quis pegar uma brechinha nessa história, nessa onda toda aqui. Não conseguiu, porque a verdade é a verdade. Não existe a sua verdade, não existe a verdade do fulano, não existe a verdade do ciclano. Existe uma única verdade. Uma única verdade. Essa verdade começa a aparecer. E aí é a questão. As pessoas, principalmente até quando elas passam necessidade, elas se aproximam muito da realidade da natureza das coisas. Elas começam a perceber as coisas com uma nitidez absurda. Absurda. E uma das coisas que elas percebem com uma nitidez absurda é a verdade. E é por isso que o governo que está aí vai tomar uma lavada nas urnas. É por causa disso. Porque ele não soube perceber que ele estava subestimando alguma coisa que é muito mais forte do que ele, que é a natureza. A natureza das coisas. E a natureza das coisas, para você poder explicar para um povo como esse, que acha que só a questão, porque é corrupção, isso aqui, corrupção, vamos falar de corrupção? Tá bom, então depois que tirar as 100 anos de sigilo que o rapazinho colocou aí nas futricas dele aí, nós vamos conversar sobre o que é corrupção. E pior, no governo que nunca teve absolutamente nada a oferecer para o povo. Nem de plano de governo, nem de nada. Nem de política de Estado, absolutamente nada. Nada e mais nada, e mais nada, e mais nada. Foram só coisas horríveis durante todo esse governo que nós ficamos ouvindo dele. Não é da imprensa, não. Dele. Posições e ações, falas, tudo dele. Ninguém ficou, porque é a Globo. Não, é dele. Ele fala. Você quer saber quem ele é? Abre uma live dele, vê o que esse cara é. Procura saber quem são os caras que assessoram eles, o tal de Caluxo, o General Veneno, né? E assim por diante. Né? Então, todos esses caras, né, eles não estão nem aí para o povo brasileiro, eles subestimam, eles se acham muito espertos, se acham muito inteligentes, muito acima da capacidade do povo de raciocinar. E só faz lambuzada, só faz besteira, porque eles subestimam o quê? A natureza. Todo cara que subestima a natureza toma um tombo. Não sou eu que estou falando.
É assim que funciona. Essa é uma regra universal. Se você subestima a natureza, se você vai contra ela, você toma um tombo. Você toma um tombo. É fato. Isso é fato. É uma verdade universal. Não sou eu que estou falando. Né? A gente vai vivendo, a gente vai aprendendo. Experiências são experiências, são fatos. Tá? Então são coisas que fundamentais e que não adianta você ficar subestimando ou achar que o homem consegue transformar isso da forma que ele quer, que não consegue. Então, o que acontece com esse governo e por que ele vai tomar uma grande lavada é exatamente por causa disso. É exatamente por causa disso. Porque ele subestimou a natureza, subestimou as leis da verdade, as leis do universo, ele subestimou isso. Ele atacou isso. Né? E aí é importante que aqueles que apoiam, aquele que apoia essa coisa, né, se preocupem. Porque, e procure observar mais ao redor, porque a natureza ela não perdoa, é implacável. E é exatamente que a história está aí para mostrar isso. Se você for ver caras iguais a ele na história, você via como é que eles foram se desenvolvendo e como é que foi a evolução em relação a todas essas coisas. Foi desastrosa. Então, nós não queremos mais isso. Nós não precisamos mais disso. O Brasil não precisa disso. O Brasil é muito poderoso, mas é poderoso pelo seu povo. É o povo que vai saber como ele tem que se desenvolver, como é que ele tem que tratar o ambiente dele, como que ele tem que tratar tudo isso. E isso é muito, muito importante, isso é fundamental. E eu espero que amanhã a gente consiga resolver essa questão. Resolver essa questão assim de uma forma eficaz, para que a gente não tenha que estender muito essa história. Então vote consciente, vá votar em quem você quiser, né? Mas pense muito, raciocine muito, principalmente o pessoal que teve a oportunidade de passar por alguns governos passados e a diferença, né, que existiram entre esses governos todos. E assim, o ponto de desenvolvimento, né, os pontos de inflexão e tudo mais que nós pudemos observar. Tá? É isso aí. Um abraço para vocês. E, sim, no vídeo anterior eu estava bastante indignado, né, com o que eu estava presenciando. Né, e agora estou mais tranquilo para falar o que eu acho assim, dessa questão toda. Então, é só um bate-papo, uma maneira de vontade de se expressar, né, que a gente realmente pode ter. Tá? Então, um abraço para todos.